não, Antônio. E a história de hoje, você sabe sobre o que vai ser? Não, é surpresa. Surpresa? E a história vai ter o quê? Só uma dica. Tá, vai ter animais. Animais? Quais animais? Vou dizer, girafa, elefante, Que mais? gorila, Ah! leão. Leão! Igual essa tua blusa? Fica aí ligado, crianças, que daqui a pouquinho a história vai começar! Tarde, criançada! Finalmente chegou o nosso sábado, um dia muito especial em que juntos nós aprendemos mais sobre a palavra de Deus e aproveitamos esse tempo de ficarmos um pouquinho mais juntinhos. Nós estamos com muita saudade de vocês, muitas saudades. E esperamos que esse tempo passe logo para que a gente se encontre mais uma vez. E então, por causa dessa saudade tão grande que nós estamos sentindo, nós preparamos para vocês esses dias que vocês estão nos acompanhando, tratando sobre algumas atitudes que nós, adultos e crianças, devemos tomar nesse período de quarentena. Vocês lembram quais foram? Quem lembra qual foi a primeira atitude? Quero ouvir aí da sua casa. Fala bem alto para eu tentar escutar daqui. Fala, já! Não ouvi não, vocês falaram? De novo. Eu ouvi bem baixinho. Eu acho que poucas crianças disseram. Então eu vou dar uma dica. Pode ser que vocês tenham esquecido, que faz um tempinho, não é? A primeira atitude que nós ensinamos para vocês foi a solidariedade. Sabe o que é solidariedade? É se importar e ajudar o próximo. Lembra da história que a tia Tisa contou? De alguns amigos que se importaram e ajudaram o seu amigo que precisava se encontrar com Jesus? Ele precisava que Jesus curasse o seu corpo e principalmente perdoasse os seus pecados. Foi uma história e tanto, não foi? E a gente aprendeu que nós devemos ajudar e nos importar não só com os nossos amigos, mas com todas as pessoas que estejam precisando da nossa ajuda. Você conhece alguém? Você tem ajudado alguém ao seu redor? Seu vizinho ou a sua família? Depois você conta pra gente. A segunda atitude, número 2, foi sobre a oração. Muito bem. E a história, vocês lembram? Eu lembro. Foi uma história muito legal sobre Daniel. Daniel estava numa situação bem perigosa, vocês lembram? Ele foi lançado numa cova de leões famintos. E os leões comeram Daniel? Não. E Daniel ficou dentro da cova dos leões reclamando? Não. Daniel orava a Deus. E a história de Daniel nos ensina que nós devemos orar a Deus não só em momentos difíceis, mas nós devemos orar em todo o tempo. Orar adorando a Deus e louvando por quem Ele é. Deus é bom, Deus é justo, Deus é santo. Nós devemos orar agradecendo a Deus pelas coisas que Ele faz. Tantas coisas nós temos a agradecer a Deus, não é? E também nós devemos orar a Deus quando passamos por situações difíceis e precisamos de coisas também, como foi o caso de Daniel. E a terceira atitude que nós aprendemos, vocês estão lembrados? Tem que dar, porque foi há tão pouco tempo, né? Tá bem fresquinho na nossa mente. Eu vou dar uma dica. Começa com confiança. E foi uma mega aventura que a tia Tisa contou que os discípulos passaram com Jesus. Vocês estão lembrados? Eles estavam dentro daquele barquinho, tranquilos, tão tranquilos que Jesus até dormiu. E aí, de repente, começou uma chuva forte. Chove, um vento forte. E os discípulos começaram a ficar com medo. E quando Jesus acordou, o que foi que Jesus disse para eles? Vocês não deveriam sentir medo. Tenham fé, tenham mais confiança. E sabe por que eles precisavam confiar, crianças? Vocês sabem? Quero ouvir. Fala aí bem alto para que eu escute daqui, pai. Porque Jesus estava no barco. E claro, a gente não vive dentro de um barco.
Mas sabe uma boa notícia? É que Jesus vive dentro de nós. Deus está dentro de nós, habitando em nós. Então, por isso, nós não precisamos viver uma vida cheia de medo, de desconfiança, de ansiedade. Nós devemos confiar de que Ele está conosco e que não há o que temer. E neste sábado, hoje, daqui a pouquinho, nós iremos contar uma história incrível e aprender a quarta atitude. Sabe qual é? Nós devemos aprender a esperar. Quem é que gosta aí de casa de esperar? Levanta a mão bem alto assim. Eu! Levanta. Ih, não tô vendo ninguém levantar a mão. Já sei. Quem é que gosta de esperar muito tempo? Espera muito para a hora do recreio. Não. Quem gosta de esperar muito tempo para a hora da sobremesa? Não, ninguém gosta de esperar. Quem é que gosta de esperar muito tempo a hora de brincar? E esperar o tempo de fazer as coisas? É difícil esperar, não é mesmo, crianças? Não é fácil. Esperar é realmente complicado, mas esperar, e nós iremos aprender na história de hoje, é importante e necessário. E antes de nós contarmos a história, eu queria que nós orássemos juntos. Vamos fazer uma oração? Chame alguém da sua casa que esteja com você, ou o seu papai, ou a sua mamãe, a vovó, o vovô, ou os primos. Convide alguém da sua casa para fazer essa oração com você. Vou dar um tempinho. Chama aí. Mãe! Chama aí. Chamou? Vamos orar juntos? Oremos. Querido Deus, nós queremos te agradecer nessa tarde juntos, eu e as crianças e os adultos que estão nos ouvindo. Agradecer pela tua bondade, agradecer pela tua misericórdia, porque tu és um Deus que cuida de nós. E nós queremos te agradecer, porque nós podemos esperar no Senhor, porque o Senhor jamais mente. A tua palavra é verdadeira e digna de toda confiança. Obrigada porque podemos conversar contigo através da oração e podemos ouvir a tua voz maravilhosa através da tua palavra. Fala conosco nessa tarde e com todos os que estão nos ouvindo. Em nome de Jesus, amém! Você disse amém? Sabe o que amém significa? Assim seja. Quando a gente fala amém para uma oração, quer dizer assim, olha, eu concordo com a oração que foi feita. Então, se você concorda com a oração que a tia acabou de falar, diz assim da sua casa bem alto, amém! E então, nós iremos neste momento começar a nossa história. Eu já dei algumas dicas de qual personagem nós iremos falar hoje. Eu acho que vocês estão vendo aqui alguns barcos, algumas coisas, e eu tenho certeza que vocês já estão imaginando que história é. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês ou pedissem para que quem esteja com vocês abra para vocês no livro de Gênesis, no capítulo 7. Nós leremos a partir do versículo 1. Vamos lá? Acompanhe comigo? Vamos lá. Depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nessa geração. De todos os animais limpos, tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé, conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. Antes de Deus conversar com esse senhorzinho chamado Noé, ele disse, oi Noé! A gente vai falar muito sobre ele hoje, né? Antes de Deus falar com Noé, sabe o que estava acontecendo? As pessoas estavam fazendo tudo que era mal aos olhos de Deus. Sabe o que é mal aos olhos de Deus? Tudo que é pecado. As pessoas brigavam umas com as outras, batiam umas nas outras, falavam coisas sujas, roubavam, desprezavam os outros, não obedeciam a Deus. Estava
tudo errado e Deus não estava se agradando nada disso. Então, Deus chamou Noé e disse que mandaria um forte dilúvio que devastaria tudo sobre a face da terra. Mas ele gostaria que Noé, sua família, construíssem uma enorme arca de madeira. Vocês já viram uma arca? Eu nunca vi. Vocês já viram? Eu nunca vi. Eu já vi barco, já vi um navio, mas uma arca grande mesmo, eu nunca vi. E por isso, que eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, eu trouxe uma... Então é mesmo exatamente como a arca daquele tempo. Mas é só pra gente imaginar um pouquinho como era a arca que Deus mandou que Noé construísse. Foi uma arca muito grande. Sabe por que tinha que ser grande? Eu acho que maior do que, quase maior do que a nossa casa. Bem grande. Sabe por quê? Deveriam caber Noé, a sua esposa, os seus filhos e as esposas dos seus filhos. Somente acabou. Vamos fechar a arca? Era? Não. Quem mais que tinha que ter dentro da arca? Será que Deus mandou entrar na arca um casal de leões? Será? Eu acho que sim. Vamos ver se vai caber aqui casal de leões dentro dessa arca. Será que coube dentro da arca um casal de girafas? Gente, imagina o pescoço da girafa. Vamos olhar para o alto assim pra gente imaginar. Nossa, enorme o pescoço da girafa. Então a arca realmente tinha que ser bem alta, não é? Para caber uma girafa. Aliás, um casal de girafas. E será que dentro daquela arca coube um elefante enorme, com uma trompa enorme? Coube sim, a arca realmente tinha que ser muito grande. E que mais? Será que dentro da arca tinham gatinhos? Eu acho que tinha, não era? Que mais? Quais outros animais vocês acham que entraram dentro da arca? Eu tenho aqui alguns animais, mas vão me dizendo quais os animais que vocês gostam muito e que vocês imaginam que estivessem na arca. Que mais? Um tigre, não é? E diversos outros animais de cada espécie Deus mandou que entrasse dentro da arca. E também que Noé e sua família, a gente vai imaginar a família de Noé, eles também deveriam entrar na arca. E depois que estava tudo pronto, a arca estava pronta, os animais já estavam dentro da arca, Noé e sua família já estavam dentro da arca, Deus fechou a porta da arca. E então começou a chover. Choveu. Por quanto tempo mesmo que a gente acabou de ler? Quem é que lembra? Quem é que está atento à história? 40 dias e 40 noites. A terra ficou coberta de água. Mas Noé, sua família e os bichos estavam protegidos dentro da arca. Depois desse tempo todo de chuva, de uma forte chuva que a gente chama de dilúvio, Deus se lembrou de Noé, da sua família e dos bichos que estavam na arca e fez com que a chuva parasse. E depois de 150 dias, é muito, nem cabe nos meus dedos, muitos dias, a chuva começou a minguar, as águas minguaram sobre a terra. E então, depois de mais 40 dias, Noé decidiu abrir a janelinha da arca e soltar um corvo, que era um pássaro, para saber se já estava na hora certa de sair de dentro daquela arca. Mas ainda não estava. Depois de mais 7 dias, Noé soltou um pombo para saber se as águas já estavam completamente baixas e eles podiam sair de dentro daquela arca. Mas já era a hora certa? Ainda não. Na terceira vez, depois de mais uns dias, Noé soltou uma nova pombinha. E sabe o que ela trouxe no bico? Uma folhinha de uma árvore chamada oliveira. Noé já estava começando a perceber que havia vida sobre a terra. E aí, depois de mais alguns dias, Noé, com o coração cheio de esperança, que já estava chegando a hora dele e de sua família e dos animais saírem da arca, ele lançou uma nova pombinha, que saiu e não voltou mais.
sinal de que ela encontrou um lugar bem legal para fazer o seu ninho, não é mesmo? E então Deus abriu a porta daquela arca e Noé e sua família e os animais puderam sair. E quando eles saíram, eles fizeram um culto maravilhoso a Deus, para agradecer ao Senhor pela bondade e a misericórdia de Deus durante todo aquele tempo. E sabe o que Deus fez? Prometeu a Noé que nunca mais destruiria a terra com água. E sabe qual foi o sinal? Quem é que sabe? Qual foi o sinal dessa promessa que Deus fez a Noé? Quem é que sabe aí de casa? Lembre-se que para eu ouvir vocês têm que falar alto. Não pode falar assim não, porque eu não tô nem ouvindo. Tem que falar assim bem bonito para que eu consiga ouvir daqui, tá bom? E eu fico feliz de saber que eu tenho crianças aí desse lado bem inteligentes. Vamos gritar juntos? Arco-íris! Muito bem! Todo mundo afiado, inteligente. Tô gostando de ver, viu, essa turminha. E quando eu fico pensando nessa história muito legal de Noé, e que a gente conhece muito bem há muito tempo essa história, quando a tia conta assim, parece que passou bem rápido, né? 150 dias, 40 dias, 7 dias, mais 7 dias. Parece que foi bem rápido, as coisas foram bem rápidas. Mas na verdade, demorou bastante. Sabe quanto tempo, ao todo, Noé precisou ficar naquela arca? 371 dias. É difícil de falar, não é? 371 dias. É muito mais do que até um ano inteiro. Noé passou bastante tempo naquela arca, muitos dias esperando. E sabe o que a gente aprende, crianças? Eu gostaria de aprender e ensinar para vocês, e gostaria que vocês aprendessem e ensinassem para outras crianças a importância de esperar o tempo certo das coisas. Nós estamos em um momento em que nós temos que esperar a hora certa de voltar para a escola, esperar a hora certa de voltar para a igreja, esperar a hora certa de visitar aquela pessoa especial, esperar a hora certa de ir passear, ir à praia, ir a um passeio. Nós temos que esperar. Mas sabe uma coisa muito importante que eu queria conversar com vocês nessa tarde e que Noé me ensina muito com a vida dele? É que esse senhorzinho aqui, ele esperou esse tempo todo esperando e confiando no Senhor. Noé sabia que Deus estava falando a verdade e que Deus prometeu que os protegeria dentro daquela arca. Noé estava esperando, mas esperando com esperança, confiando de que Deus estava no controle de tudo. Então a gente aprende, crianças, que esperar, apesar de meio chato, é necessário. E que quando a gente espera confiando naquele que é verdadeiro, nós jamais seremos enganados. Mas sabe uma segunda coisa que eu também fico pensando, e eu acho que a gente deveria aprender com essa história? É que eles passaram esse tempo inteiro dentro da arca. Noé, a família, os bichos, todo mundo. E sabe o que eles precisavam para passar esses dias todos bem? Além de confiar e esperar em Deus, eles precisavam estar unidos dentro da arca. Quando a gente passa muito tempo em casa, às vezes a gente fica assim meio chateado de ficar tanto tempo, de não ter muitas coisas do que fazer, acaba brigando com o irmão, brigando com o primo, desobedece o papai e a mamãe, aí fica uma confusão dentro de casa. Isso é tão chato, né, crianças? Então a gente deve lembrar de Noé e da história dele e pensar como eles conseguiram passar tanto tempo dentro daquela arca. E se não for a unidade, se não for a amizade, se não for o amor, o perdão, fica ainda mais difícil esperar. Então o que você pode fazer na sua casa para tornar esses dias ainda mais legais? Será que você deve brigar menos com um amigo? Será que você deve obedecer mais a mamãe? Será que você tem que ajudar mais o seu irmãozinho? O que você pode fazer para tornar esses dias ainda mais legais? E por fim, crianças, eu queria que nós aprendêssemos e jamais esquecêssemos de que nós não estamos sozinhos. Lembra do início das nossas atitudes que nós estamos aprendendo? A gente precisa ajudar os nossos amigos e a nossa família no caso da história de Noé. Mas nós devemos também, nesse período de espera,
orar ao Senhor, apresentar todas as nossas necessidades a Deus. O que você tem precisado? O que a sua família tem precisado? A Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor e que nada teremos falta por causa disso. Apresente a Deus o que você tem precisado. O que a mamãe e o papai têm dito que tem precisado. Apresente a Deus em oração. Vocês já aprenderam sobre isso. E durante esse período de espera que nós estamos vivenciando, apesar de ser tão complicado, nós devemos aprender a esperar confiando em Deus. Tudo vai ficar bem. Deus está no controle de tudo e nada foge da poderosa mão de Deus. Deus tinha o controle daquele dilúvio, Deus tinha o controle daquela arca, Deus estava controlando e protegendo a vida de Noé e dos seus familiares e dos animais de dentro daquela arca. E quando eles saíram depois de 371 dias, estava tudo bem e eles louvaram e agradeceram a Deus. E esse dia de nós louvarmos e agradecermos a Deus juntos, logo, logo vai chegar. Se Deus quiser, nós estamos confiando que isso tudo vai passar logo. Mas por enquanto, aprenda a esperar no Senhor. Não acabou ainda. Fica aí, não desliga ainda. Daqui a pouquinho, a tia Tirza vai nos ensinar uma atividade bem legal para que a gente fique lembrando da história da arca aí na sua casa. Então, esteja preparado. E logo depois da tia Tirza, quem será que vai aparecer? É a tia Amora! E será que ela vai ter um desafio para que a gente faça? Vocês estão acompanhando os desafios aí da casa de vocês? Eu quero só ver. E depois eu quero ouvir. O que vocês têm achado? Quais são as experiências de vocês durante esse período? Vocês também estão com saudades da gente? Então, antes da tia encerrar, vamos fazer mais uma oração, porque eu tô com tanta saudade que eu tô até com dó de encerrar esse vídeo. Um beijo forte para vocês. Vamos encerrar orando? Vamos mais uma vez? Eu vou esperar vocês orarem também. Vamos aí, se concentra. Vamos orar. Querido Deus, nós queremos te agradecer de todo o nosso coração pela tua palavra. Obrigada porque nós temos aprendido juntos nesses sábados todos e nos ajuda a colocarmos em prática essas atitudes, a sermos solidários com os nossos amigos, a apresentar ao Senhor as nossas causas em oração, a confiarmos sempre no Senhor e a aprender a esperar o tempo certo das coisas. Porque nós sabemos e confiamos que o Senhor está no controle de tudo e que nossas vidas estão nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Um beijo, crianças. A tia Natália está com muita saudade. Que Deus abençoe sua vida e abençoe a sua família também. Lembre-se, esperar é importante e necessário. Até mais, crianças. Beijos. E aprenderam a esperar e ter paciência com a história da Arca de Noé com a tia Natália, não foi legal? Então, vamos aprender como fazer uma arca bem simples, certo? Você vai precisar, então, olha, de um pedaço de fita, ó, uma fita barbante, uma caixa assim de ovos, um pedaço. Mas você pode também usar, olha o que eu usei nesse aqui, ó. Você pode usar uma vasilhinha assim, ó, de plástico, aquelas de isopor que vem com carne, às vezes com alguma coisa que a mamãe sabe, certo? Você vai precisar também de um palito, ó, um palito de churrasco, porque ele é comprido, e uma folha de papel. Vamos começar? E é bem legal. Então, você vai primeiro dobrar a sua folha fazendo um triângulo, tá? Se você tem dificuldade, peça a mamãe. O triângulo está formado desse pedaço. Vamos dobrar para fora para fazer a nossa vela. Assim. Corta esse pedaço, marca bem com a unha, corta com a mão ou
com a tesoura, tá certo? Ó, esse pedaço aqui, ó. Cortou. E aí você vai ficar com um triângulo. Vira o triângulo assim. Faz 3 furos. Pode ser com o próprio palito, ó. 1, 2, 3. Pega o seu palito de churrasco com a pontinha, ó, para baixo. Você vai passar pelos buracos. Olha. Assim. Certo? Aí você pega agora na sua caixa, você vai furar bem aqui no meio para colocar a sua vela. Mas caso você escolha a caixa, ó, tem aqui outra bandeirinha. Se você escolher essa bandejinha aqui para flutuar sem molhar, você pode, ó, também furar aqui no meio. Dá no mesmo, tá certo? E olha como vai ser simples. Vá com a cola e firme a sua aqui na base, ó. Na base. Peça agora a ajuda da mamãe para fazer isso, tá certo? Eu vou apoiar aqui para poder colar. Isso. Terminou. Espera secar um pouco. Ai, tá quase acabando. Secou? Sim! Estamos fazendo na hora. Tem aquele pedacinho de barbante. Ó, eu fiz um pequeno buraco aqui. Olha que legal. Tem um buraquinho aqui, tá vendo aqui? Para apenas dar um enfeite, tá certo? Eu fiz um nó, dá pra ver o nozinho? 2 nós duplos no pedacinho de barbante. Você vai caindo ali e vai passar a fita bem aqui. Olha, passa a fita pelo buraco e puxa. Tcharam! E é só para dar um charme a sua peça, prender o pedacinho de barbante lá em cima do mastro. E assim nós teremos uma vela mais elegante. Deu um pouquinho, assim, pronto. Não tem problema de ficar uma ponta pra... Sua vela está pronta, seu barquinho está pronto. Daí, coloque seus animaizinhos. E aí, olha, eles vão poder, ó, passear e esperar dentro da arca até a chuva passar. Então, terminou. Vocês gostaram? Não é fácil? Eu quero ver aqueles que irão fazer essa arca de Noé adaptada que nós fizemos. Você quer ver como ficou aquele com papel de isopor? Ó, ficou também, olha, bem parecido, ó. Do mesmo jeito, você firmou também com o isopor, olha, usando a caixinha de isopor. Firma lá com a cola de isopor, nesse caso em cima e embaixo. Tem que esperar secar. E depois, olha, coloca os seus animais, olha. Também dá para colocar os animais. Dá para colocar a Dona Coruja, e dá para colocar Dona Girafa, que também foi passear, e o seu leão. E todos foram passear. Tchau! Até o próximo sábado. Deus abençoe vocês. Uma boa semana. Façam os desafios com a tia Amora. Beijo!